tempinho. Vamos ver, vamos tentar construir juntinhos aqui a princesa. Princesa. O 1 foi fácil? Ou o 1 já foi difícil? Mais ou menos. Tá. Vocês fizeram marcando ou rodando? Marcando. Tá. Aí na hora de printar, eu não printava os que estavam marcados. Tá. Era só os que estavam mesmo. Tá. Então vamos começar na princesa 1, que aí a gente evolui para 2, tá? Então na princesa 1, nós temos que colocar a pessoa que está com a espada, né, assim, e a espada representando que a pessoa está com a espada. Então, para fazer marcando, vamos nós aqui. Eu preciso de... Que é isso? Que é isso? Ih, eu esculhambei alguma coisa. Esculhambei. Cara, peraí. CD, Xcode, AD, database, princesa. Depois eu conserto, vai. Bugs são coisas sem fim. Isso daqui eu estava resolvendo semana passada. Então, vamos lá. Vamos fazer manual aqui. Isso. Pode ir lá. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos ler os dados. Ou não tem dado para ler? Os dados são simples, é só a quantidade de pessoas, não é isso? Quantidade de pessoas. E a espada. Espada, que são inteiros, fmt.scan, a quantidade e a espada. Depois disso a gente vai preencher. Tá ruim o tema. Como é? High contrast. Não é melhor assim? Sim. Pronto, agora a gente precisa preencher o slice. Então, pessoas é um make de um vetor de inteiro com quantidade. Mas eu preciso colocar as pessoas dentro, né? Para cada i no range de quantidade, pessoas na posição i recebe i mais um. Pronto, as pessoas estão lá. As pessoas estando lá, a espada, se isso daqui é 5, é porque eu estou no índice 5. Então eu tenho que aumentar 1 na espada, né? Assim, porque o índice 0 é espada. É a espada mais 1? Não, precisa não. Aí agora eu preciso mostrar as pessoas. Bora. Para mostrar, bora para a função. Função mostrar. Mostrar eu recebo o vetor pessoas int e quem está com a espada, porque eu preciso imprimir certinho. Aí eu vou fazer um laço mostrando as pessoas. Para i pessoa em range de pessoas,
A espada está sempre na frente desse, é? É. Se... Pronto, eu vou imprimir a pessoa. fmt.print de P. Se o I for igual à espada, aí eu vou fmt.print de caixinhas. É. E sempre tem espaço depois dele? Não tem no último, né? Peraí, como é que é a saída? A saída... e tem espaço no começo e espaço no fim. Então, tem que ter um colchete e espaço no começo. fmt.print colchete espaço no começo. E eu vou dar um fmt.print espaço no fim. E por último, fmt.print ln de colchete. Então, isso daqui é para imprimir a espada. Então, bora mostrar aqui. Mostrar pessoas e a espada. É isso mesmo? Não. Como um primeiro, eu tenho que... Por que eu estou mostrando dois? Porque esse cara é o índice 1, né? Então, eu tenho que mostrar... Se índice for igual à espada. Não é se índice, se P. Porque eu tenho que avaliar o valor do elemento. O índice para mim aqui é inútil. Não, porque... tudo bem, mas é que se eu tivesse realmente removendo dos elementos, eu ia comparar o valor do cara. Eu não ia comparar o cara. É porque aqui a espada é o valor. Aqui você poderia também dizer que é o índice, né? O índice de quem está com a espada. Então aqui seria... Então eu vou usar índice. Índice da espada. IDX da espada. Então aqui... Se o índice for igual ao índice da espada menos 1. Ué? Eu matei o I, eu comi o I. O I voltou agora. Pronto, pelo menos temos o começo, né? Ok. O que é que a gente tem que fazer? Procurar o próximo vivo. Procurar o próximo vivo. Então vamos lá. Função procurar vivo. Procurar vivo recebe o índice da espada e vai caçando alguém que esteja vivo. Tá. Então, no índice da espada eu não vou procurar, eu vou procurar a partir dele. Então, índice da espada recebe índice da espada mais 1. Só que essa operação aqui, ela tem que ser circular, porque se eu tiver saído do vetor, eu tenho que voltar para o começo. Então essa operação aqui é isso daqui, remainder length de pessoas. Tá, é o seguinte, ó. As posições válidas vão ser, imagina 10 pessoas, tá? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu vou sempre para a posição mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. Só que quando eu chegar nessa, aqui eu tentar dar o mais 1, ele vai para uma posição inválida. Então, e esse fazer mod de length é equivalente a eu dizer a seguinte instrução. Se por acaso isso daqui passar do tamanho, se por acaso IDX de espada for maior ou igual do que tamanho de pessoas, IDX de espada recebe 0. Se ele chegar no limite, ele volta para o 0. E isso é uma operação de resto. Então, se eu tiver com o vetor de tamanho 8,
Na hora que eu tentar passar além do 7, quando eu faço módulo 8, ele corta, ele arredonda. Então, o módulo, ele pega o resto da sobra. O resto da sobra é redundante, né? Ele pega o resto da operação. Então, a gente chama isso daqui em computação não é nem de módulo, porque módulo, só quem implementa módulo é o Python. Isso daqui eles chamam de remainder, né? O resto da divisão. Então, isso daqui faz a mesma coisa daquela operação de se passar, você volta para 0. A vantagem desse é que se você passar por mais de 1, então, por exemplo, se eu somar mais 5, ele não tem como parar na posição 15, mas quando eu faço o módulo 10, ele volta para a posição 5, que daria aqui o 4. Então, o módulo me mantém dentro do loop. O módulo faz eu me manter dentro do loop. Tudo bem. Só que isso daqui não resolve, porque eu não sei se eu der um passo para frente, eu já cheguei em alguém válido. O que eu vou ter que ficar fazendo é, dando passos para frente, achar alguém que esteja vivo. Então, isso daqui vai ter que estar no loop infinito. Eu vou ter que ficar andando para frente. Então, faça o quê? Ande para frente. Como é que eu sei que eu posso parar? Se eu tiver chegado em alguém que está vivo, eu posso parar. Então, se pessoas nessa posição estiver vivo, ou seja, for diferente de 0, então eu posso parar. Eu retorno. Isso daqui retorna inteiro. Pronto. Procurar alguém que está vivo é esse. Dê um passo sem cair no abismo. Se você tiver achado alguém vivo, você retorna a pessoa viva. Se não, você continua no laço. Dê um passo, veja se está vivo. Dê um passo, veja se está vivo. Dê um passo, veja se está vivo. O que isso daqui daria errado? Se eu não fizesse o controle e procurasse alguém vivo num vetor que não tem ninguém vivo. Aí ele ia ficar no loop infinito. Né? Na pior das hipóteses, para evitar um loop infinito, eu posso pedir para fazer isso daqui no máximo do tamanho do vetor. Então, só para não ter o risco de ter um loop infinito, independente de onde eu comece, eu posso dizer, ei, faz isso no máximo de tamanho de pessoas. Então, no máximo do tamanho de pessoas, dá um passo e olha se o cara está vivo. Dá um passo e olha se o cara está vivo. Dá um passo e olha se o cara está vivo. Então, vamos ver aqui como é que fica o nosso código. Aqui ele vai dizer, ei, está faltando o retorno default. Eu disse, tudo bem, mesmo que eu nunca vá chegar aqui, retorna 0. Então, como é o nosso código agora? Nosso código é enquanto, não existe enquanto, né? Faça quantidade vezes, né? Faça quantidade menos 1 vezes. Range de QTD menos 1. Porque eu sei que se tem quantidade de pessoas no vetor, quantidade menos 1 são as que vão morrer. Então, se eu sei quem está com a espada, eu tenho que achar quem vai morrer. Vai morrer qual é o nome da função? Procurar vivo de pessoas a partir de quem está com a espada. Aí eu mato, vai morrer. Pessoas na posição vai morrer, recebe 0. E aí alguém tem que ficar com a espada. Espada recebe procurar vivo de pessoas e vai morrer. O cara que morreu. É assim? 2 pontos, terrível. E aí quando é que eu mostro o vetor? Antes de fazer o loop. Bota fé que funcionou não, mas vamos lá. Ok. Vamos lá. Começou, matou a pessoa errada, né? Eu estou matando o índice errado. Porque eu vou voltar a pensar em índice. Se a espada, quem recebe é o 3, na verdade ele está no índice 2, na é verdade? Então, o índice da espada começa sendo
espada menos 1. Índice da espada começa sendo espada menos 1. E aqui eu passo o índice da espada e aqui o índice da espada. Aí, ó, variável perdida aqui. Índice da espada. Então, espada só está aqui. Então, a gente vai ter que consertar também o mostrar. Que o mostrar, ele tem que estar pensando no índice agora. Então, bora de novo. Parararam, pararam, pararam. Tá certinho, né? O que é que falta agora? Falta não mostrar o zero. Não mostrar os mortos. Então, quando eu estiver navegando aqui para mostrar, eu não mostro os mortos. Então, eu só mostro esse cara se P for diferente de 0. Se P for diferente de 0, eu mostro você. Ok. Se P for igual a 0, eu não faço nada. Eu vou dar só o continue, porque eu não preciso tratar as outras coisas. Aí ele vai pular isso daqui e vai pular isso daqui. Tá errado. Não é P igual a 0. Se o quê? Por que não está mais mostrando nada agora? Ah, tá. É verdade. Então é aqui. Se P for igual a 0, continue. Ok, falta mostrar só o último, né? Aí no último, É só dar um mostrar pessoas e IDX espada. Ué, por que esse negócio foi parar aqui? Eu bati em alguma coisa sem querer? Ah, foi. Nosso código ficou difícil? Tá mais difícil que o de vocês? é que o meu eu fiz tudo numa função só. Vocês fizeram tudo no golpe só, numa função só. Aí o meu ficou bem feio. Ah, tá. Só tá diferente. Porque a ideia é, se você consegue isolar um comportamento dentro de uma função, isole. Ao invés de deixar aquela função main com 200 linhas. No começo pode até parecer que transformar em função deixa a coisa mais complicada do que o que ela é. Mas não é bem assim. Por exemplo, quando a gente vai para a Princesa V2... Professor, Oi. antes de você ir para V2, pode só me explicar o funcionamento daquele for com 2 parâmetros, o I e o P? Tipo, o que o I é Tá. e o P é? Quando você faz um range num vetor, o I sempre carrega o índice e o P sempre carrega o valor. Certo. Então aqui eu estou navegando num par índice e valor. Certo. Entendeu? Por exemplo, se a gente tivesse teste, ponto, fazer aqui um exemplo em outra linguagem, tá? Só para a gente entender a referência aqui. Então eu tenho nomes. Nomes vai ser igual a uva, morango, morange, morango, banana, laranja e abacaxi. Obrigado, Copilot. No Python, a gente poderia fazer assim. Para cada elemento de nomes, imprima o elemento. Esse é o for básico, que eles chamam de for range. No Java, seria aquele for... Não. For of. Não. For... Como é que é no Java? Para cada elemento... Of é no JavaScript. No Java é 2 pontos? É. Esse é o for each. Não. For each é outra coisa. For each é isso daqui. Sim, senhor. Porque o for each, ele recebe uma função que é aplicada em cada elemento. Então, conceitualmente, o que vocês chamam de for each é o for range, que ele vai navegando, obtendo os elementos, ao invés de navegar pelos índices. Ele vai fazendo cópias dos elementos e você tem acesso à cópia. Quando esse elemento é um primitivo, você faz a cópia do primitivo. Aí, se você tentar alterar ele, não adianta de nada.
Mas quando você está com um objeto e você faz a cópia, na verdade você está copiando a referência. Então você consegue manipular o objeto. Aqui é a mesma coisa, no Python, no JavaScript, no TypeScript. Se você tem um objeto, você pega a referência do objeto e consegue manipulá-la. Mas para aqui, pessoal, vamos entender aqui um conceito legal, novo para vocês e que vocês vão encontrar escondido em quase todo canto. Foca aqui, fofoca. A gente tem um conceito em computação chamado de iterador. Iterador é um objeto que me permite navegar em algum lugar, tá? Então, por exemplo, quando a gente quer andar ao mesmo tempo, eu estou bem na linha, né? Ao mesmo tempo na lista e nos índices, no caso do Python, e aí eu vou fazer a ligação com o Go, ele tem essa função que ela vem lá da programação funcional, enumeração. Ó, enumerate. Olha o que é que o enumerate te dá. Ele te dá um iterador. Tá vendo? O que é que esse iterador faz? Esse iterador vai te permitir andar, ele vai te fornecendo uma tupla, que vai te permitir andar nos índices e nos elementos. Olha que legal. Então, esse enumerate, ele não cria para você uma nova lista. Esse enumerate devolve um objeto que te permite caminhar pela estrutura de nomes, e a cada passo que ele dá na estrutura de nomes, ele te dá uma tupla. O primeiro elemento dessa tupla, ou seja, desse par, dessa coisa que guarda dois valores, é o índice, e a segunda é o elemento. Então, isso daqui tem a cara daquilo que o Go já faz pra gente, índice e elemento. Então, se eu rodar isso daqui, Python teste.py, aí ele vai dar uva, 0 uva, 1 morango, 2 banana, 3 laranja, 4 abacaxi. Estão vendo aqui? Tá. Então, existem um monte de iteradores, tá? Vou dar aqui um outro exemplo. Você tem duas funções para percorrer, tá certo? Uma função de nomes e uma de sabores. Aí você tem que uva é doce, morango é azedo, banana. Banana é o quê? Amarga? Banana é gostosa. Laranja ácida azeda. E abacaxi saboroso. Ok? O que é que o enumerate fazia? Te devolvia um iterador que caminhava na posição e caminhava no valor. Então, a cada passo que ele te dá a posição e o valor, a posição e o valor. Conceitualmente, tem uma ação que junta duas listas. Eu não junto as duas listas de verdade como se eu estivesse formando uma nova lista dupla. Eu te dou um elemento que a cada passinho que ele der, ele vai botar um pezinho no elemento de uma lista e um pezinho no elemento de outra lista. E aí no próximo passo, o que é que ele vai fazer? Um passo numa lista e um passo na outra lista. E aí ele vai te permitir andar nas duas listas ao mesmo tempo. Então o iterador é esse objeto que a gente vai construir estrutura de dados. Mas vamos lá. Então, para cada fruta, sabor no zip, ó, esse zip te dá um iterador, olha que legal. E esse iterador vai permitir que você ande ao mesmo tempo nos dois, sem que eu tenha que controlar isso via índice. Então, cada passozinho que ele der, ele vai pegar, te devolver esses dois elementos. A fruta é sabor alguma coisa. A fruta uva é doce, o morango é azedo, e ficou ruim de ver, né? Morango é doce, banana é gostosa, laranja é ácida, abacaxi é saboroso. Ok? Só que uma característica dos iteradores é que eles, quando terminam a caminhada deles, eles terminaram. Então, se eu tentasse fazer isso é um bug terrível para quem não entende o que é que está
atrás das coisas. Então eu vou dizer assim que é uma dupla. O erro comum, para cada sabor na dupla. Tudo bem, meu código? Isso daqui juntou os dois, correto? Beleza? Percorri a minha dupla imprimindo. Beleza? Tudo bem? O que vocês acham que acontece se eu mandar imprimir de novo? Estou mandando ele percorrer de novo a dupla, imprimindo os pares que ele está caminhando. Aí você vai lá, roda o código. Ele imprimiu as duas vezes que eu pedi? Por quê? Lembra, isso daqui não é uma outra lista, não é uma estrutura de dados contendo os elementos. Isso daqui é um... Vale, bugou aqui. Meu mouse deu problema. Por que deu problema? Voltou. Isso daqui é um objeto que é capaz de ser percorrido, na verdade, que é ser iterado. Aqui eu estou iterando sobre o objeto, pedindo que ele vá para o próximo elemento, e quando terminar esse laço, ele já foi até o fim. Então, quando eu chegar bem aqui, o objeto dupla está no fim dessas duas listas. Se eu tentar percorrer ele de novo, ele vai dizer não tem mais para onde ir, que eu já cheguei no fim das duas listas. Tá? Então, esse conceito de iteração aqui, esse for, ele tanto funciona para eu andar em cima de uma estrutura, como para percorrer um objeto iterável. No caso, o zip é um objeto iterável, a numeração é um objeto iterável. Aqui a gente tem um caso de iteração. Eu estou iterando em cima... É o meu mouse que está avacalhando. Eu estou iterando em cima dessa... Aqui, ó. Aqui eu estou fazendo uma interação que está criando um iterador que vai de 0 até menos 5 quantidade. Aqui ele também está... Cadê aquele for? Ah, está aqui, ó. Ele está iterando em cima da estrutura pessoas. Então, esse range está me devolvendo o iterador que percorre esses dois elementos. Quando você coloca um underline no lugar do... O underline é o padrão de linguagem para quando eu quero dizer ignora essa variável. Eu tenho essa variável, eu preciso fazer a atribuição, porque eu não consigo pegar só o segundo valor sem o primeiro, mas eu não vou utilizar. Aí quando você não vai utilizar, você diz que não vai utilizar colocando o underline. Então, Python é também assim, por isso que eu digo que ele rola muita coisa do Python. Haskell é também assim. Rust é também assim, eu acho, se eu me lembro direitinho, tá? Então, oi. No caso, seria tipo, o I, sempre o índice, e o P é o valor do AV, o elemento. Esse é o índice e esse é o valor, mas são cópias. Sim. São cópias porque eu estou lidando com primitivos. Se por acaso eu tivesse num vetor de ponteiros, aí eu teria o objeto real. Mas como é um vetor de primitivos, ou se fosse um vetor de structs, também seriam as cópias. Bora lá, pessoal. Eu passei essas atividades para vocês terem dúvidas, terem dificuldade, e a gente entenda assim, ó, quero que vocês entendam como é a minha pedagogia, tá? Então, normalmente eu vou passar um bloco de exercícios para vocês tentarem fazer, e aí vocês voltarem e a gente refazer, tirar dúvida, debater, reescrever, fazer diferente. Quando eu perceber que isso está mais ou menos amaciado, aí eu vou para outra atividade. É como um par de dança. Agora, se eu passo uma atividade e vocês chegam, não, tá tudo bem. Então a gente vai para o próximo conteúdo. E depois vamos para o próximo, e depois vamos para o próximo. Tanto que eu sou muito resistente a colocar uma ementa fixa do tipo do que eu vou dar até o final do semestre. Porque aí eu vou inventando atividade, toda vez atividade nova, e eu nunca sei como é que vai ser o nível de recepção. Se vai ser muito difícil, a gente precisa de uma aula extra, de uma revisão, de aprofundamento. Então eu preciso muito desse passo de dança aqui para a gente fixar o conteúdo. Então as 2 primeiras semanas é para a gente ver a linguagem, tirar dúvida, perguntar, e coisas só surgem quando a gente tenta fazer. É assim que acontece. Vamos lá, o que mais? Professor, Diz. eu não sei se todo mundo teve, mas eu tive uma certa dificuldade em mexer com atividades específicas
especiais aqui utilizando o pé. Tá, O conceito de ok. Se puder explicar melhor assim. Mas a gente vai para lá então. Então, a gente vai para os especiais ou daqui a gente já vai para pro... Porque do jeito que está aqui, a Princesa 2 com esse molde é fácil. A diferença da Princesa 1 para a Princesa 2 é que eu teria que, no procurar vivo, uma direção. E aí, e essa direção, direção que seria um inteiro. E essa direção ia ajustar se eu ia para frente ou ia para trás. Mas aí o procurar vivo está resolvido. É só o fato de eu ter aí a direção. Porque não é o lance de positivos e negativos? Pronto, eu ia ajustar isso daqui. Então, ó, ao invés de ser mais um, seria mais direção. E se por acaso o IDX espada fosse menor do que 0, IDX espada mais len de pessoas. É porque essa daqui é uma ideia de FUP. Bora lá fazer um desenho aqui, só para a gente tirar uma duvidazinha de listas circulares, tá? Vamos entender, pelo menos, a coisa que a gente vê em FUP, mais módulos sempre são dor de cabeça. Vamos entender mais ou menos aqui como é que funcionam as listas circulares. Quando você tem uma lista, que coisa redonda, meu Deus! Quando você tem uma lista, imagina aí que você está num parque, tudo bem? Aí você começa a andar nesse parque, você está dando voltas no parque, voltas e voltas e voltas no parque. Você pode começar em qualquer ponto do parque, esse parque tem aí uma medição de... Vocês já andaram naqueles parques que tem a medição 100 metros, 200 metros, que mostra quantos metros você... qual é a posição do parque que você está? Então, vamos imaginar que você tem um parquezinho, em algum momento, em algum lugar aqui do parque é o 0, e o parque vai ter um certo tamanho. Então, aqui vai ser 100, 200, 300, 400, aqui tem a marcação do parque. Ok, então qual é a ideia? Você pode começar em qualquer lugar do parque, e aí você pode correr em uma direção ou em outra direção. Eu só quero saber, depois de correr tantos metros, aonde é que você foi parar. Depois de correr tantos metros, aonde é que você foi parar? A conta é assim, ó. Você vai chegar em alguma posição do parque, tá certo? Vamos chamar isso aqui de posição inicial. Posição inicial. Depois dessa posição inicial, você vai andar tantos metros, que pode ser crescente ou pode ser decrescente. Isso vai te levar para se for crescente, você vai somar o tanto que você andou. Se for decrescente, você vai subtrair o tanto que você andou. Mas tudo bem, eu cheguei em um valor. Como é que eu resolvo esse valor e continuo me colocando dentro do parque? Isso é que nem você pensar em horas. Se você olhasse para o relógio e eu te dissesse que agora você está no horário 15, que horas é 15? 3, como é que você fez essa conta? 15 menos 12. Mas seria a mesma coisa de dizer que seria 15 módulo 12. O menos 12 não resolve? Resolve se você só estiver dando uma volta no relógio. Mas se eu disser que você já está na hora 200, como é que você faz? Ué, enquanto não for abaixo de 12, vai tirando 12, tirando 12, tirando 12. Entendeu? Tirando isso de tirar os loops, tira 12, tira 12, tira 12, tira 12, é a mesma coisa de módulo 12. Módulo 12 significa retirar os loops. Subtrair 12 funciona, mas só funciona se eu tiver uma volta. Se eu tiver duas voltas, eu teria que fazer um while, né? Enquanto for maior do que 12, tira 12, tira 12, tira 12, tira 12. Isso é a mesma coisa de módulo 12. Só que o módulo, matematicamente, ele resolveria um problema que o remainder não resolve, que é quando eu tenho um valor negativo. Se eu disser que agora é menos 2 horas,
Que horas são? Menos 2 horas. 10, perfeito. Por quê? Porque o 0 é o 12. E quem seria o menos 2? 10. Se eu dissesse que são menos 4 horas, eu estaria no 8. Porque o 0 é o 12. Beleza? Por que eu falei? Porque se você pensasse matematicamente no menos 4 módulo 12, isso daqui matematicamente te daria o valor 8. Só que em computação não, porque esse operador que a gente chama de módulo, ele é implementado em quase todas as linguagens como resto da divisão, e não como módulo real. Entendeu? Acho que, se não me engano, Haskell e Python que implementam como módulo real. Então você sempre tem que fazer um concertozinho, que é, pega a coisa que você quer, o elemento que você quer, o valor que você quer, não interessa se você andou para cá ou se você andou para cá. Como é que a gente tira as voltas todas? Valor, módulo, 12, que no nosso caso aqui seria o tamanho da pista. Só que ainda tem uma coisa que eu tenho que consertar, é o que? Se o meu resultado for negativo. Como é que você faz menos 10 em relação ao relógio? Menos 10 é o quê? Menos 10 é 2 horas. Como é que você conserta? Você pega o menos 10 e soma 12. Então, a conta para a gente estar sempre dentro da lista circular é: tira os loops e, se o valor for negativo, se o valor for menor do que 0, então você faz o quê? Valor mais tamanho. Então, isso daqui é a operação canônica, ou seja, padrão, para você voltar para o jogo, voltar para dentro da fila circular. Oi? Não, porque menos 4 não é 4. Menos 4 é 8. Menos 4 horas. Volta 1 hora, volta 2, 3 e 4. 12, 11, 10, 9, 8. Oi. Se for menos um número maior que tamanho? Eu já resolvi aqui quando eu fiz o módulo da primeira vez. Por exemplo, menos 15, na hora que eu fizer o módulo vai dar menos 3. Aí eu só preciso consertar de menos 3 somando 12. Entendeu? Então, sempre que você tiver uma atividade que envolva circularidade, essa é a forma assim, mais simples de resolver. Retirar loops e consertar os negativos. Por que eu tenho que consertar os negativos? Porque esse negócio não é implementado de verdade como módulo, mas como reminder, né? O resto da divisão. Legal! Beleza? Essa era a pergunta. Nem sei se foi alguém que perguntou isso, mas achei tão legal. Olha lá. Acho que foi alguém que pediu para explicar esse negócio aqui, não foi? Ah, não, eu ia falar do andando para frente e andando para trás. Porque o problema do princesa é que você tem que também andar para trás, né? E aí quando você anda para trás, você teria esse caso aqui. Tira os loops e recoloca ele dentro do vetor. Tira os loops e recoloca isso dentro do vetor. Tudo isso só porque a gente está tendo que trabalhar com lista, com vetor. Se a gente estivesse usando uma lista ligada, não precisava nem fazer isso. Era só usar a lista ligada e babau. E era mais simples. Diz. Nas atividades depois de lista ligada, por exemplo, ele repete a questão da princesa para ele fazer Sim. do jeito? Lá no... Tem um aqui que é a princesa com lista. Tá? Princesa com lista. Assim, normalmente, eu nem faço esse conteúdo de ensinar mapas e mostrar a lista no começo, mas eu resolvi trazer o que é mais útil da disciplina para mais cedo. Porque se o cara trancar ou for embora ou desistir, pelo menos ele já sabe o que é um mapa e ele sabe que existe uma lista, né? Então é o mais útil. Diz! Eu acho que tô. Deixa eu ver. Tô. Eu nem tô mais aqui no... Eu saí do frame. É porque antes eu tava deitado. É muito ruim ficar dentro dessa caixinha, eu me sinto claustrofóbico. Bora lá.
Então, ó, já que vocês viram essa forma de fazer a princesa, sugiro que vocês tentem ajustar isso daqui para a princesa, porque é só conseguir andar ao contrário, fazendo esse breguesso aqui, e na hora de mostrar, eu vou ter um if antes e um if depois, porque se o valor for negativo, eu imprime antes, e se o valor for positivo, eu imprime depois. É assim? É, né? Alguma coisa assim. Porque a espada aponta para quem ela vai matar. A espada aponta para quem ela vai matar. Eu mato da frente se eu for positivo, eu mato de trás se eu for negativo. Nem precisa desse, né? Faz tempo que eu não faço, porque a direção é baseada no valor do elemento, né? Não, mas eu preciso para saber se eu estou andando para frente ou andando para trás. Então, na hora que eu vou procurar, depende de quem é que tinha a espada. Então, vamos lá, pessoal. Bora voltando. Tem muita atividade. Você não precisa fazer tudo. Tem atividades que são opcionais, atividades que você pode pular. A ideia de ter essa vastidão é exatamente essa. Não, isso daqui não faz a minha cara. É muito código sem graça. Eu vou passar para outro exercício. Tudo bem? Bora aqui ver... Não é aqui. Sim, é o especiais. O manipulação foi... Manipulação era só if else, né? O que? Era laço normal? O que era manipulação? Manipulação você Percorrer, inverter, ordenar, também tinha ordenar? tinha. Mas era só usar as funções prontas do próprio Go, né? Era só aprender que elas existem, pesquisar, entender que elas funcionam e utilizar. Função count dentro do Se tem função de contagem, senti falta. eu também. Eu sinto falta de um monte de coisa. Porque a gente vem de C++, tem 1 milhão de coisas prontas, então quando eu me sinto pelado dentro do Go. Mas didaticamente acaba sendo melhor, porque acaba sendo menos coisa para mostrar. Entendeu? Então bora para os especiais aqui. Utilizando mapas e conjuntos. Tá. Vamos para uma limitação de linguagem, tá? Vamos entender a realidade em que nós estamos. Case. Não, draft. Code draft. Ok. Peraí. É porque eu fiz um ajuste. Era daqui a pessoa que quando tentava rodar, dava erro no Go, quando tentava rodar manual, era no outro grupo. Tá, então esquece. Bora lá. Pronto. O que é a limitação? Uma das limitações da linguagem, eu nem digo que é a limitação, eu digo que é a escolha de projeto. Em várias linguagens, você tem o conceito de tupla. Volta aqui, meu povo, depois vocês continuam aí, tá? Bora lá. Quando você está em code, lista, ponto... Acho que no Java também tem. Teste.cpp. Bora lá. Vamos lá que eu vou... Para não ficar dando só exemplo em Python, bora aqui para um pouquinho de C++. Include IOStream. Então, quase toda linguagem vai ter uma ideia de tupla. Tupla é quando eu tenho uma série de elementos que não são um vetor, porque podem ser elementos de tipos diferentes, mas normalmente tuplas são imutáveis. Então, ou seja, é um pacote em que eu soco coisas de tipos diferentes. Então, no C++, você teria uma coisa assim, nome, idade, é um par. Só que o par no C++ é o resumo de uma tupla onde eu só tenho 2 elementos. Então, se eu quisesse dizer que eu tinha um nome, idade e altura, eu teria uma tupla. Uma tupla onde eu tenho um inteiro, um nome, aqui eu tenho um inteiro, um nome e um float, tá? Para navegar dentro da tupla, normalmente requer alguma coisa diferente. No caso do Python, ele funciona como um índice. E no caso do Python é mais trivial ainda, porque você consegue criar uma tupla só usando um caractere diferente. Você usa isso daqui para
listas, eu saí do negócio já, listas, então isso daqui é uma lista com 4 valores. E você usa isso daqui para mapas, e você usa isso daqui para tuplas também, economia de caractere. Então aqui eu tenho uma tupla onde o primeiro elemento é um número e o segundo elemento é um nome, banana, tá? Então x é igual a banana. O que é x? X é uma tupla onde o primeiro elemento é 1 e o segundo é banana. Características tuplas são imutáveis. Por que a gente tem que entender isso? Porque muitas vezes você quer retornar 2 valores. E aí, no caso do Python, quando você quer retornar 2 valores, você retorna uma tupla. Por projeto, eles pensaram, não, mano, vamos deixar não inventar esse negócio de tupla, esquece, não tem tupla em Go. Então, se você quiser empacotar várias coisas, a gente só deixa na hora de retornar. Retornar, você pode retornar várias coisas e ele recebe desempacotando. Mas fora isso, vamos obrigar a pessoa a criar structs. Então, se eu quero empacotar 2 valores juntos, ou eu crio um vetor que cabe em 2 valores, ou eu crio uma struct. Por isso que, quando vocês receberam lá a descrição do não tinha rascunho, não, este Bergesso? Será que rmdraft.go? Foi porque eu alterei mesmo. Code shell.go. Beleza. Aqui, ó. Então, já que não tem par, a gente pode criar uma estrutura par. Conceitualmente, essa estrutura já existe em quase todas as coisas, mas ela é chamada de vetor de 2 dimensões. Então, se você pegar qualquer biblioteca, ela vai ter esse nomezinho aqui, ó, Vector 2D, que é um struct que normalmente guarda 2 coisas, mas com os nomes x e y. Só que é muito estranho a gente utilizar x e y para guardar uma coisa que não tem nada a ver com plano cartesiano, com posição, com não sei o que. Então, vamos criar nosso próprio vetor de pares. Porque é mais fácil lidar com o vetor de pares do que eu lidar com o vetor de inteiros. E aí eu teria um elemento, uma posição, e aí cada um deles guardaria 2 valores. Não é ruim assim? Em JavaScript você teria que fazer a mesma coisa, porque JavaScript também não tem tuplas nem pares. Vocês acham distração eu ficar fazendo comparação entre as linguagens ou não? Não, né? É porque para mim é importante explicar como é que o mundo funciona. E a pessoa vale, por que não tem? Porque não tem. Tudo bem, não tem? Então vamos lá. Eu quero saber quantas vezes quantas vezes cada valor ocorre? Quantas vezes cada nível de estresse aparece e retorna essa contagem? Quantas vezes cada nível de estresse aparece? Claramente eu vou usar um mapa, porque eu vou fazer uma relação entre um valor e uma contagem, quantas vezes cada nível de estresse aparece. Então, partiu o mapa. Então, ocorrências vai ser um make de mapa de inteiro para inteiro. O inteiro chave é o nível de estresse e o inteiro valor é a quantidade de ocorrências. Tudo bem. É muito ruim não ter uma função absoluta, né? Vamos criar uma função. Só que eu poderia criar ela aqui fora, e seria uma função genérica, valor absoluto de um value. Se value for maior ou igual a 0, retorna value. Se não, retorna menos value. Vocês já tentaram colocar uma função dentro de outra ou não? Tá. Como é que funciona?
Se você tentar puxar uma função para dentro de outra, ele não vai aceitar dessa forma aqui, tá? Se você tivesse em Java, se você tivesse em Python, era só arrastar e felicidade. Só que aqui ele funciona mais ou menos como no JavaScript. Quando você coloca o function, o func aqui, ele está criando uma função global, ou seja, uma função que está visível para tudo dentro do pacote. Se eu quero criar uma coisa que é só da função, ou só de um escopo, eu tenho que transformar isso daqui em variável. E eu transformo isso em variável assim, ó, criando uma função anônima. Você está vendo o nome da função? Não, porque o que foi que eu fiz? Eu comi o nome da função. Na hora que eu comi o nome da função, ela se tornou uma função anônima, mas continua sendo uma função. Então eu posso fazer isso, ó. ABS é essa função. Agora eu tenho uma variável, que é uma variável que contém uma função, mas é uma função. Só que como eu transformei ela em variável, agora ela tem visão de escopo. Ela só funciona dentro daquele escopo, dentro daquele if, dentro daquela função, dentro daquela coisa que eu criei. Ela não escapole para fora da função, interferindo com outras coisas. Então, se eu só precisasse dela para cá, eu poderia criar ela só assim. Então, isso daqui a gente chama de função lambda. Função lambda é um negócio bem mais complexo do que isso, mas de forma bem simplificada, isso é uma função lambda. Tudo bem? Tudo bem? Então, bora lá. Eu vou deixar ela aqui para usar ela aqui, tá? Então, eu tenho que percorrer todo o vetor, né? Então, para cada índice, valor no meu vetor, o que é que eu vou ver? O estresse, né? O estresse é igual a valor absoluto do valor. E aí, eu vou verificar, será que eu já vi esse nível de estresse? Se eu tiver visto, eu incremento. Então, será que ele já está no meu mapa? Vou tentar pegar. O meu nível de estresse, quantidade, ok, está no meu mapa de ocorrências? Mapa de ocorrências. Na posição estresse, assim não, né? Assim. Ou seja, esse estresse eu já vi, eu estou olhando isso. Se eu já vi essa ocorrência, eu vou incrementar ela. Mapa de ocorrências na posição estresse, mais 1. Se eu nunca vi mapa de ocorrências na posição estresse, recebe 1. Achei o primeiro elemento. Vocês fizeram com vetor? Vocês não fizeram? Então, bora lá. O que é que essa função está tentando ver? Quantas vezes cada valor aparece. Só que o valor não é o valor. Eu vou ignorar se é homem ou mulher, tirando o absoluto, e aí eu verifico. Esse valor já apareceu? Aí eu pergunto, se ele apareceu, quantas vezes ele apareceu? Se ele apareceu, eu poderia fazer quantidade mais 1, também resolvia, né? Para não ter que somar de novo. Se ele apareceu, eu aumento a quantidade. Se ele nunca apareceu, eu coloco em 1. Aqui tem um rangezinho. Diz. O nome do mapa ele está diferente. OCC. Espera aí. Dois pontos aqui. 2 pontos aqui. Tá. Ou seja, eu montei o meu mapa. Bora testar aqui. Eu vou... Oi. Por que só não coloca os primeiros? Hã? Na atribuição. Só a primeira? Ele retorna 0 se eu não encontrar? Eu acho que sim, porque se ele... Ele retorna 0, né?
Ele retorna 0. Então, se não existisse, ele retornaria 0, resolveria da mesma forma. Eu nem preciso checar. Porque se não existir, retorna 0. Boa. Então, aqui é irrelevante. Mesmo que ele não existe, ele retorna 0. Aí eu vou pegar 0 e aumentar na quantidade. Então, aqui eu tenho um mapa de elementos e contagens. Só que ele não quer um mapa, ele quer uma lista de pares. Então agora eu tenho que percorrer montando a lista de pares. Então, para cada chave, valor em range de mapa de ocorrências, resultado recebe make de vetor de inteiros 0, 1, 5. Não sei quantos vai ter. Aí o que é que eu vou fazer agora? Resultado recebe append de resultado. E o que é que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar uma struct, que é a struct que eu estou montando com os pares. Então aqui vai ser um pair. E aí da mesma forma do C, a gente preenche assim. Quem é que vai ser o primeiro elemento? O primeiro elemento vai ser a chave e o segundo vai ser o valor. É assim? A chave é inteira e o valor é inteiro? Inteiro. Par. Por que você reclama? Normalmente essas funções, elas têm um construtor. Lembrar? Func new pair, que recebe, mas dá para fazer daquele jeito. 1, 2, que são inteiros e retorna um par. Oi. Acho que é porque o vetor resultado no Ah, boa, filha. É um pair. Valeu. Obrigadão. Resulte. Vai dar errado porque ele quer ordenado, mas o negócio é feito em camadas, né? Então, bora lá rodar o teste. Eu estou dentro do especiais. Ué, que diabo é esse 00 aqui? Pode repetir essa de baixo que fez. Posso? De onde é que está vindo esse 00? Está errado. Daqui a pouco eu tento achar, vai. Diz, aqui é a última. Essa ou essa daqui? Nessa última aí. Tá. Quando termina isso daqui, eu tenho um par, um mapa. Deixa eu imprimir um mapa aqui. fmt.println de mapa de ocorrências. Vou imprimir para a gente enxergar o que é que nós temos. A gente tem isso daqui, ó. Para o valor 1, apareceram 2 vezes. E para o valor 3, apareceu uma vez. Só que ele espera uma lista. Uma lista com as ocorrências. Então, eu tenho que percorrer esse mapa, coletando esses valores dentro de um vetor. Então, o que nós fizemos é isso. Criei um vetor que vai ter... tá aqui o maldito, ó. É 0, a riégua. Por isso que estava aparecendo um elemento sem ninguém lá. Um elemento sem ninguém. Aquele 0. Então, eu criei uma lista para armazenar os resultados. E da mesma forma que a gente percorre o vetor a gente percorre com chave, valor. O mapa a gente também percorre com chave e valor. Só que a chave, no caso do vetor, é o índice. A chave, no caso do mapa, é a chave mesmo. No caso aqui,
a chave seria o 1 e o valor seria o 2. A chave é o 3 e o valor é o 1. Então, a gente está fazendo um percorrimento, chave, valor. A chave vai ser o primeiro elemento que eu vou montar do par e o valor vai ser o segundo elemento que eu vou montar no par. Então, eu estou montando a struct e mandando ela ser copiada para dentro da lista, com esse append. E aí, no final, eu tenho a struct copiada com os valores. Só que ainda vai dar errado. Por quê? Porque ele quer os elementos de forma ordenada. E aí você teria que pesquisar também como é que faz a ordenação. Como é que vocês viram que faz a ordenação? Ó, vamos só dar um contexto, tá? Eu tô me acostumando com a turma. Por quê? Porque como é terceiro semestre, eu imagino que vocês já viram a ordenação no primeiro semestre, como usar a ordenação, funções prontas de ordenação, ou pelo menos era para ter visto. Então seria um processo adaptativo. Vocês viram como é que a gente ordena estruturas, ordena coisas que não são inteiros e strings? Ou não? Não, né? Tudo bem, para isso que servem essas aulas. Bora lá. Então, quando eu mando ordenar alguma coisa, como é que as linguagens trabalham de forma geral? Todo primitivo já vem embutido, já está cadastrado na linguagem, como é que ordena tipos primitivos. Então, ele sabe como ordenar inteiro, sabe como ordenar string, sabe como ordenar, sei lá, esse tipo de coisa. No caso do JavaScript, quando você manda ordenar qualquer coisa, e ele não sabe como ordenar essa coisa, o que é que ele faz? Transforma para string e ordena string. Beleza? Só que quando você manda ele ordenar uma struct, no caso, em outras linguagens, um objeto, aí ele vai olhar para aquele objeto com 10 campos diferentes e vai dizer, ué, eu faço o quê? Eu vou ordenar por nome, por idade, por tamanho do pé, vou ordenar como esse negócio? Então, quando você pede para ele ordenar, você tem duas opções. Isso em quase todas as linguagens. Uma delas, você pega esse teu objeto e eleva ele ao status de objeto ordenável. Como é que eu faço isso? Normalmente as linguagens eles têm uma interface comparable, que diz assim, olha, se você quer que a sua pessoa seja algo intrinsecamente comparável, só que dentro dela é o método comparar com outra pessoa. Então você vai lá na classe pessoa e você cria dentro dela um método que ensina uma pessoa a se comparar com outra pessoa. E diz, pessoa, você está elevada, você implementou a interface de comparação. Então agora, quando eu mandar comparar uma pessoa, ele vai olhar, opa, pessoa sabe se comparar. Chama o próprio método da pessoa e ordena o vetor. Essa é a primeira forma. A segunda forma é, ok, eu estou te mandando comparar, mas eu vou te dizer qual o critério para comparar essa coisa. Essa é a segunda forma. Então, você manda comparar e dá a função de comparação. A função de comparação tem duas caras, e isso vai depender da linguagem e da abordagem. A primeira cara é usando o modo balança, que é o modo padrão do C. Você vai ter que fazer um negócio assim, ó. Blim, 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 blim. Func comparar. Compara uma coisa. Então, vou usar o par, por exemplo. A coisa 1 e a coisa 2, que são dois pares. A primeira forma de função de comparação é o modo nativo do C, que eu chamo de modo balança. Quando você coloca duas coisas numa balança de peso, como é que ela funciona? Se ela ficar igual, o que significa? Que as coisas são iguais. Então, na função comparação que vem do C e que JavaScript copia e que quase todos os outros copiam, quase todos, funciona assim. Você retorna um inteiro dizendo é 0 se eles forem iguais. Se o primeiro for igual ao segundo, eu retorno 0. E aí, se o primeiro é mais pesado, tá vendo? Se o primeiro é maior
você retorna positivo, se não, você retorna negativo. Traduzindo, você retorna 1 menos o 2. Isso para inteiros. Só que aqui são pares, né? Se isso fosse inteiros, a conta ficaria assim, tá? Então, se o 1 for maior do que o 2, mais pesado do que o 2, e eu subtrair isso vai me dar um valor positivo. E se o 1 for menor do que 2, isso vai me dar um valor negativo. Então, esse é o modo padrão de comparação. Quando você tem strings, você não precisa implementar isso. As linguagens já te dão uma função lexicográfica de comparação. Exemplo, por exemplo, aqui deve estar em strings.compare. Olha o que o compare te devolve. Te devolve um inteiro, que é 0 se as duas strings forem iguais, menos 1 se a primeira string for menor, e mais 1 se a primeira string for maior. Esse é o primeiro modo de função de comparação. A segunda é o que eles às vezes usam em modos de ordenação, que é só para você dizer se uma é menor do que a outra. Então você retornaria um booleano para dizer se é menor ou não é menor. Tá? Então, aqui você pode usar as funções de ordenação do próprio Go, ou então da linguagem que você quer. Seria um sort. Ou sort, que ordena in place, ou sorted, que ordena e te retorna um novo vetor ordenado. Vamos de sort. Quero ordenar o quê? O result. E qual é a minha função de comparação? Eu apaguei? Vou fazer ela aqui fora primeiro. Minha função compara, que vai receber 1 e 2 que são pares e retornam inteiro. Eu quero ordenar pelo quê? Contagem ou nível de estresse? Nível de estresse, está no 1 ou no 2? Está no 1. Então, se 1.1 for igual a 2.1, se os níveis de estresse forem iguais, eu retorno 0. Se não, eu vou retornar menos 2.1. Ordena esse negócio utilizando a função compara. Comparar? Compara? Sort recebe um slice. Desculpa. Sort é para coisas que já tem função de ordenação embutida, tipo inteiros. Aqui eu preciso passar a função. Cara, eu me confundo tanto, porque como não tem sobrecarga, no Java você tem sobrecarga de método, você tem vários métodos que têm o mesmo nome, né? Aqui não, cada parâmetro diferente te dá um nome de método diferente. Então você tem, só de função de ordenação que ordena no mesmo lugar coisas que já têm valor de ordenação padrão. Coisas que ordenam no mesmo lugar passando a função. Coisas que ordenam no mesmo lugar passando a função com tempo estável, que retorna um novo elemento, um catatal de funções. Aparentemente isso atrapalha, mas na hora de debugar isso ajuda, porque você sabe exatamente qual é a função que está sendo chamada, sem que você tenha que adivinhar baseado nos valores. Ixi, esse parâmetro aqui, valor, qual é a função que ele está chamando? Não, está tudo explícito, né? Esfregado na tua cara. Oi. Qual é a mesma diferença da sort para sorted? Tá. É assim, isso daqui ele é roubado do Python. Se eu faço A recebe 2, 5, 6. Se eu chamo a sorte de A, ele vai... Não. Se eu chamo A.sorte, ele vai ordenar o A. Então, sorte ordena o próprio vetor.
Mas se eu não quisesse ordenar o vetor, eu usaria o sorted. O sorted não ordena o vetor. Ele cria uma cópia e retorna um novo vetor. Isso é o conceito de in place, ou seja, dentro da própria estrutura, e não in place, né? Fora do local. Quando a gente está vendo algoritmos de ordenação, nós normalmente vemos dois critérios. O primeiro e mais comum é o tempo, quantas instruções ele precisa, e o segundo, o espaço, o quanto de espaço ele precisa. In place não usa espaço extra, porque ele ordena dentro da própria estrutura. Mas às vezes você precisa do dobro, do triplo de espaço. A gente vai ter algoritmo de Hã? A gente vai ver esses algoritmos. Todos. Mas normalmente eu jogo eles mais para frente. Aula muito cansativa, ou não? Médio. Você mais aproveitou quanto você tentou fazer, porque se você não tentou fazer, ou então não se dedicou o suficiente para tentar fazer os exercícios, essa aula é um saco completo. Entendeu? Por isso que eu digo que tem que tentar fazer as atividades, porque aí ela faz sentido. Você, eu fiz igualzinho, ou então, eu não fui, tá vendo? O meu está muito diferente. O meu está muito diferente. Bora lá, mais algum aqui para a gente fazer? Peraí, eu tô onde? Eu tô aqui, né? Os outros são mais ou menos parecidos, né? Times, o próximo elemento, se ele está sozinho ou não está sozinho. Ó, pessoal, é muito exercício. Lembra, vocês não têm a obrigação de fazer tudo. Eu hoje vou colocar a planilha com as pontuações, mas isso era para vocês. Assim, tem algumas que são mais difíceis, como por exemplo essa daqui, tem muita coisa embutidazinha. Ó, tá vendo aqui a função de comparação? Ela só está sendo usada para cá. Então, ao invés de utilizar ela como global, eu posso colocar ela aqui dentro também, ó. Tá vendo? Compara é uma função que faz isso e resolve, tá vendo? Joguei ela para cá. Em alguns lugares, JavaScript usa muito, que é já jogar a função dentro do parâmetro. Eu não gosto, eu acho que fica feioso, mas também vai ser encontrado assim. Eu já criei a função dentro da própria chamada. Criei a função dentro da própria chamada. Eu não gosto não, mas há quem goste, e há linguagem que usa isso daqui como padrão. Tudo bem? Bora fazer mais um ou bora começar a recursão? Oi? Por que tem um parênteses depois da chave? Tá. Porque isso daqui é a função. Ó, ela tava aqui fora. Cadê? Ó? Isso daqui é a função. Compara. Compara é essa função aqui. O que eu estou dizendo é que tanto a linguagem permite, como algumas linguagens usam muito, ao invés de você criar a função num canto e depois utilizá-la, você já consegue mover a função direto para o local onde ela deveria estar. Tá vendo aqui, ó? Então, para quem vem do C ou do Java, no Java dá para fazer isso, né? Só que um pouquinho diferente. É estranho. Mas com funções lambda é assim. Você cria a função no canto que ela deveria ficar. Ou seja, essa função só vai ser utilizada para essa realidade. Bora para a recursão ou a gente faz outra aqui? Ou vocês querem pedir mais uma? Hã? Elas novas slides. Você colocou pontuar alguma coisa? Na hora que você dá o ponto, ele já inclui as bibliotecas automaticamente, ó. Slices automaticamente, strconv para fazer formatação, string se eu quisesse fazer ordenação, contagem, alguma coisa assim. Então você coloca o ponto, isso daqui é O meu falando não é, ele está dizendo que não tem um pacote. slices, é porque tu tá no 1.19, provavelmente. Slices é a partir do 1.21.
Se tu der um goal menos version, aí tu vai ver que está no 1.19. Aí ele não tem o slice. Só que depois dessa primeira... A gente já está com 1h30 de aula. Putz, grila, mano. Como é que eu vou começar a recursão com vocês todos exauridos?